A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Começamos hoje um novo livro, primeiro livro das Crônicas. E aqui nós vamos trabalhar vários assuntos que o livro dos reis não trabalharam, nós vamos trabalhar aqui. Que Deus te abençoe nessa leitura, que ela seja uma bênção para você e que o seu sábado seja um sábado maravilhoso, que a mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida e que você seja muito feliz nesse final de semana. Cultue ao Senhor, vá à igreja, louve, adore, porque é isso que vale a pena. Que Deus te abençoe, fique na paz e tenha uma ótima leitura da palavra de Deus. Vamos ler hoje o primeiro livro das Crônicas, capítulos 1, 2 e 3. Deus te abençoe. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. De Adão aos filhos de Noé. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã. Os descendentes de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush também foi antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem foram Elã, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi antepassado de Almodá, Salef, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxede, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, mais tarde chamado de Abraão. Os descendentes de Abraão foram os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são os registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibissão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão: Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joqusã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Os descendentes de Isaque foram Abraão gerou Isaque, e os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Amaleque, que nasceu a Tímina. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá,
Zamá e Mizá. Os povos de Seir foram Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itran e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaafã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Os reis de Edom. Estes são os reis que governaram a terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Então Hadad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Tímina, Avá, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá teve 3 filhos com Batsuá, sua mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso, e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora Tamar. Chamava-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda, 5 ao todo. O filho de Carme se chamava Acã e trouxe calamidades sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. De Esrom, neto de Judá, Davi. Os filhos de Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo Abinadab. O terceiro Simeia. O quarto Natanael. O quinto Raade. O sexto Ozem. E o sétimo Davi. As irmãs dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade.
Logo depois que Esrom morreu na cidade de Caleb Efrata, sua esposa Abia deu à luz a um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Os descendentes de Jerameel, filho de Esrom. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Ram, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. A Tara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Ram, filho mais velho de Jerameel, foram Maas, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Absur. Os filhos de Absur, com sua esposa Abiail, foram Aban e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecanias, Jecanias gerou Elisama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jerameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zif. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maresa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, Raão gerou Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Caleb, deu à luz a Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saaf, pai de Madimaná, e Seva, pai de Macbená e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Calma, fundador de Salma, fundador de Belém, Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Gearat e Jearim foram os Itritas, os Fateus, os Samuteus, os Mirraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet Joabe e outra metade dos Manaatitas, os Zoreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Ramate, pai do clã de Recabe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. Descendentes de Davi. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio.
Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, o segundo Jeoaquim e o terceiro Zequedias e o quarto Jeoacás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os descendentes de Joaquim. Os filhos de Joaquim, exilados pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã deles se chamava Selomite. Os seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusab-Bet-Esed. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão. 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7 ao todo.